No podcast Inteligência Limitada, Daniel Mastral fez uma declaração polêmica afirmando que o rei Salomão, descrito na Bíblia como o homem mais sábio que já viveu, teria se envolvido em práticas que ele associou ao satanismo. Segundo Mastral, Salomão, ao longo de sua vida, teria se desviado da fé no Deus de Israel ao adotar práticas idólatras e ocultistas influenciadas por suas muitas esposas estrangeiras, algo mencionado na Bíblia em 1 Reis 11, 4-8. Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, que estavam sob controle dele. Mastral argumenta que, devido à sabedoria de Salomão, ele não só teria se envolvido nessas práticas, mas as teria utilizado para obter poder espiritual e político. Ele sugere que certos elementos do ocultismo moderno podem remontar a rituais atribuídos a Salomão, citando, por exemplo, a figura mística de Salomão em tradições esotéricas, como selo de Salomão. No vídeo de hoje, trazemos revelações surpreendentes de Daniel Mastral sobre a origem do satanismo e uma perspectiva chocante sobre quem ele acredita ter sido o primeiro satanista da história. Daniel afirmou que o rei Salomão, conhecido por sua incomparável sabedoria e imensa riqueza, teria sido o primeiro a se envolver profundamente com práticas ocultas. Segundo ele, Salomão teria se curvado diante de uma entidade demoníaca, tornando-se um grande praticante da alta magia. Mastral alegou ainda que Salomão não apenas teria se aproximado das trevas, mas também mantido 72 entidades demoníacas sob seu controle em um pacto sombrio, que teria transformado tanto sua vida quanto seu reinado. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e deixar seu like neste vídeo. Assim, você garante que não perderá nenhum dos nossos próximos conteúdos, sempre repletos de reflexões e temas impactantes. Agora, vamos nos aprofundar nessa história fascinante, contada por Daniel Mastral. Mas ainda bem en passant. Não existe um outro nome que não Irmandade. Irmandade, como você descreveria essa... É uma seita de alta magia que se pauta nos ensinamentos dos bruxos mais antigos, como Crowley, como Abra Merlin, como o próprio Rasputin e inclusive de Salomão, porque Salomão ele se inclinou a Astarote. Salomão era considerado um bruxo? Pois é, veja bem, pela doutrina satânica. O que aconteceu? Salomão, filho de Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, Davi, o cara mais sábio do planeta, mais rico, de repente, 1 Reis 10:14 diz que ele recebia 666 talentos de ouro todo ano. Um talento de ouro é a medida de peso, que vale a 34 quilos. Ele recebia toneladas todo ano. Só que o ouro é sazonal, só que aqui ele recebia linear. E esse 666, a gente só vai saber o significado lá em Apocalipse 13:18. É uma coisa curiosa isso. E aí você pega, logo depois isso que acontece no capítulo 10. No capítulo 11 ele se inclina a Astarote. Então ele começou... Se inclinar? Astarote. O que é Astarote? Astarote é uma das entidades satânicas, Astarote, Asmodeu, vão estar em apócrifos, especialmente o Asmodeu vai estar em apócrifos, príncipe da luxúria e da corrupção, o Asmodeu. Então ele se inclina a essas entidades, a esses demônios, e ele aprende coisas com essas entidades. E aí diz a lenda que ele aprisionou 72 demônios num vaso de bronze, que estavam sob controle dele. Um ritual. Um ritual. Ele aprendeu um ritual para dominar os demônios. Então ele estava sob controle. Só que é difícil, o demônio sempre finge que está sob o seu domínio, mas ele não se permite dominar. Então Salomão escreveu alguns livros, supostamente, não podemos afirmar que é. A clavícula maior, a clavícula menor de Salomão, a chave de Salomão. Então esses livros, eles que norteiam a alta magia. Esses são os livros que não norteiam a alta magia. São feitos por copistas, em vários idiomas, ou seja, você não acha na livraria você até acha lá o Chave de Salomão, mas é um plágio assim muito distante da realidade, que nem o São Cipriano, capa preta, é bobagem, Então ele é feito por copistas e você só tem acesso para consulta dentro da Irmandade. E tem algumas coisas que são passadas oralmente, assim como a Cabalá judaica, tem patamares da Cabalá que você passa oralmente para o seu discípulo. Não tem escrito para ninguém aprender. Exatamente, não deixa escrito. A mesma coisa acontecia com os sacerdotes celtas druidas. Também eles passavam oralmente. Você não vai encontrar uma linha dos druidas dizendo como era o ritual druida. Não tem nada, não deixaram vestígio nenhum como era o ritual. Então é passado oralmente, de geração para geração. Aí chega um patamar que é passado de geração para geração oralmente também, os feitiços e tudo mais. Mas e Salomão, qual que era o intuito dele de aprisionar os demônios? Ele queria poder? Ele queria poder para livrar, segundo os judeus, para livrar o povo dele da ação demoníaca. Então uma vez que eu controlo o demônio,
esse demônio não vai atacar meu povo, não vai atacar Israel, né? Essa era a ideia que os judeus procuram defender. Mas o fato é que no final da vida, Salomão se arrepende. Quando ele escreve Eclesiastes, tudo é vaidade, tudo é correr atrás do vento, fica claro o arrependimento de Salomão, mas ele aprendeu muita coisa, né? E ele acabou se transformando assim num dos pais da alta magia, graças a esses livros que ele deixou registrado, supostamente escritos por ele, né? Que Você tudo norteia a alta magia. Você falou ele, você falou Abramelin. Abramelin. Merlin também? O bucho, Merlin, o Abra Merlin é a mesma coisa. Ah, é a mesma coisa? É, seria um nome composto Mas dele. Merlin do rei Arthur, aquela lenda toda, tem a Isso, ver? Tem a ver. Tem a ver. Então, Merlin, né, o Salomão, que eles consideram como bruxo também. São Rasputin, quantos? 4. Eles imitam os 4 evangelistas, né? Tudo é plágio. Tudo é plágio, né? Que nem o número 9 satânico, né? O 9 é divino. Jesus teve vitória na cruz na hora nona, a gente leva 9 meses para nascer, né? O círculo, que é uma figura geométrica perfeita, é 360 graus, 6, 3, 9. Então tem Salomão, Rasputin. Rasputin foi um cara que era uma mistura de padre com bruxo, mas ele tinha um poder muito grande. Ele conseguiu o poder de persuasão era fantástico. Ele conseguiu praticamente dominar os últimos Romanov, que é a história que eu estou contando aí na história de Mitre. Ele dominou os Romanov, né? Os Romanov, eles eram um império, né? Um império de geração, durou 300 anos, né? Desse império passar de geração para geração na Rússia. E ele teve influência sobre eles. Nos últimos Romanov, na influência na última família. Influência poderosa, assim, muito grande. Né? E aí foi essa história dos Romanov, você vai lembrar agora, que vem aquela história da Anastácia, da menina que supostamente sobreviveu. Tem até o desenho da Anastácia. E não encontraram o túmulo da Anastácia. Né? Encontraram o túmulo de todos os outros, eles foram fuzilados, né? E a Anastácia, nunca ninguém achou o túmulo dela. Então, supostamente, ela conseguiu escapar, teoricamente. Mas ela tinha um irmão que era hemofílico, né? E quando ele fazia um corte, estava sangrando, eles ligavam para esse Rasputin, ele por telefone fazia um encantamento e o sangue parava de correr. E isso não está em literatura paralela, isso está na história. Se você buscar a história disso mesmo, o fato histórico, está lá registrado. Tentaram envenenar ele, tentaram matar Rasputin, porque ele começou a criar muito inimigo. Ele tinha tanta influência na família, no Romanov, que queriam matar ele. Deram veneno para ele, fizeram de tudo. Esse cara não morria. Simplesmente não morria. Ele continuava pleno da Silva. Você falou de Abramelin. Abramelin, por causa do meu livro, estudei muito. E tem um ritual de Abramelin. Tem. Que é para fazer contato com o seu santo anjo guardião, pelo menos é o que diz. Isso, exatamente. Se você tem os quadrados mágicos para você desenhar no chão, você tem que, se não me engano, são 6 meses de você se purificando, jejum. Fica em frente ao espelho, é esse? Também tem isso, você não come carne. É uma coisa bem... Não é abusivo, é estressante, né? Que a pessoa vai... Tem até um filme muito bom sobre esse ritual, né? Que ele chama de Operação Abramelin, né? E aí tem também uma parte do livro falando sobre quem foi Abramelin, depois o ritual que ele fez para chamar esse santo anjo guardião, que na teoria traria a verdadeira verdade para ele, para a pessoa, que seria a verdadeira verdade, se não me engano, é o que ela veio, qual é a função dela no mundo, qual é o propósito dela, entendeu? Então, existe isso é... Quer dizer, o ritual em si existe, mas esse anjo guardião não é um anjo de verdade. Então, seria uma enganação também. É uma enganação, é uma entidade que se passa por um anjo. Exatamente. Porque até nesse ritual, que eu li bastante sobre isso, você primeiro, nos últimos dias, você inclusive invoca demônios para eles se prostrarem para você e trabalharem ao seu favor, e depois o anjo guardião, entendeu? Então é um caminho, eu achei estranho. É a mesma coisa do Salomão, de trazer demônios para trabalhar para você e te ajudar. Exato. A pegadinha do diabo é essa, né? No relato de Daniel Mastral sobre o rei Salomão e sua suposta conexão com as forças das trevas, somos levados a refletir profundamente sobre as consequências de se afastar dos caminhos de Deus. Apesar de ser reconhecido como um dos homens mais sábios da história, Salomão, segundo Mastral, teria cedido às tentações e estabelecido um pacto com demônios, o que resultou em sua ruína espiritual e na ira de Deus. Esse pacto não apenas lhe trouxe poder temporário, mas também graves consequências para o reino de Israel. A Bíblia relata, em 1 Reis 11:9-11, que Deus se indignou com Salomão por ele ter desviado o coração para outros deuses, desobedecendo às suas ordens. Como punição, Deus anunciou que o reino seria retirado de sua linhagem e dado a outro. Após sua morte, os atos de Salomão resultaram na divisão do reino de Israel e, conforme a visão de Mastral, nos demônios que ele controlava se espalhando pelo mundo, trazendo destruição e confusão.
Mastral também aponta que os conhecimentos ocultos de Salomão foram registrados em livros que teriam sido preservados por sacerdotes adeptos de suas práticas. Esses escritos, conhecidos como grimórios, incluem ensinamentos sobre bruxaria, alta magia e controle de demônios, sendo usados posteriormente em tradições esotéricas como a Ordem Hermética da Aurora Dourada, Golden Dawn, Telema, magia goética e outros círculos de magia cerimonial. Essas práticas, baseadas nos livros atribuídos a Salomão, são associadas ao paganismo, ocultismo e, em alguns casos, ao satanismo. Grupos esotéricos modernos buscam acessar forças espirituais através de rituais e textos antigos, muitas vezes desafiando os princípios das grandes religiões monoteístas. Essa abordagem destaca a busca contínua pelo poder e conhecimento espiritual fora dos limites das tradições religiosas convencionais. Essa revelação de Daniel Mastral sobre o lado oculto do rei Salomão e suas práticas, sem dúvida, controversa e instiga debates. Vale deixar claro que as declarações de Daniel Mastral são polêmicas e interpretativas, misturando aspectos bíblicos com análises de tradições esotéricas. Vale lembrar que essas visões não têm consenso teológico ou acadêmico e geram debates acalorados. Se você gostou do conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua participação é muito importante para continuarmos discutindo temas relevantes como este. Obrigado por assistir, que Deus te abençoe, e nos vemos no próximo vídeo.